Você não consegue se controlar diante do alimento e não entende por que isso acontece? Você é daqueles que quando vê já comeu uma barra inteira de chocolate sem se dar conta? Ou você sabe exatamente o que precisa fazer para emagrecer, o que precisa comer, que precisa praticar uma atividade física, mas não consegue, pois quando menos espera já está comendo em excesso tudo que não deve? Ou então desiste de continuar? Pois saiba que isso é muito comum, é mais comum do que você imagina, e não tem nada a ver com falta de força de vontade. Todo esse comportamento tem uma explicação científica, e a ciência que estuda isso é a neurociência. Nós temos 3 cérebros, e esses 3 tipos de cérebro se interligam e conversam entre si, e nos fazem fazer as escolhas que fazemos. Escolhas como se vamos comer, se não vamos comer, se vamos nos controlar, se não vamos nos controlar, se vamos fazer uma escolha mais saudável ou não. A diferença entre uma pessoa que consegue se controlar diante da comida e uma que não consegue é que a que consegue tem um dos cérebros dominantes, que nesse caso é o cérebro consciente, do neocórtex. Eu vou te explicar melhor aqui nesse gráfico. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Nós temos 3 tipos de cérebro, né, segundo a neurociência. E esses tipos de cérebro influenciam diretamente nas decisões que a gente toma. Se a gente vai comer, se não vai comer, se a gente vai se controlar, se a gente vai escolher aquele doce, ou se a gente vai comer uma fruta, né? Então, todas essas escolhas que a gente faz é proveniente do pensamento que a gente tem lá no nosso cérebro. E tudo isso depende de qual cérebro a gente tem mais desenvolvido, né? Então, a gente aqui é um esquema, um desenho esquemático do cérebro, como se tivesse cortado no meio, né? Então, no meio dele, nós temos o cérebro reptiliano, que é o nosso cérebro mais primitivo. Ele está bem no centro do cérebro. Tá? Depois eu vou explicar um a um. Aí, logo em cima dele, nós temos o cérebro emocional, que é onde fica o sistema límbico, né? Em cima dele, na sua maior parte, né, é o neocórtex, que é o nosso cérebro mais evoluído. Com o cérebro reptiliano, que eu mostrei que é aquele primeiro lá no meio, lá, que é o nosso cérebro mais primitivo, ele é primitivo porque ele vem lá dos nossos ancestrais, né? E a gente toma essas decisões através dele, que são decisões por sobrevivência, pelos medos que a gente tem. Então, se alguém tem medo de passar fome, por exemplo, ela vai decidir sempre levar comida com ela. E da onde vem esse pensamento? Lá do cérebro reptiliano. Então, se ela faz uma viagem, ela leva uma sacola cheia de coisa, por medo de passar fome. Então, a gente toma decisões pelos nossos medos, através do cérebro reptiliano. O cérebro emocional, que está logo acima do reptiliano, é onde tem o sistema límbico, é o cérebro das nossas emoções. E como o nome mesmo diz, a gente toma decisões através da emoção. É onde se encaixa a fome emocional, que a gente sempre fala aqui. Quando a gente come, quando está triste, quando está muito feliz, quando a gente está cansado, quando a gente está estressado, quando está ansioso, a gente come com o cérebro emocional, que está lá no sistema límbico. Em cima, né, a maior parte do cérebro, nós temos o neocórtex, que é o nosso consciente. É o cérebro que a gente se movimenta, que tem os movimentos voluntários. É o cérebro que eu estou falando com você. É o cérebro que eu tomo as decisões. Então, para o emagrecimento consciente, a gente tem que tomar a decisão pela razão. E é através do neocórtex, que é o nosso consciente, que a gente consegue fazer isso. Então, se a gente não tem o nosso neocórtex, esse nosso cérebro consciente mais desenvolvido, a gente não vai conseguir seguir uma dieta. A gente não consegue fazer uma atividade física regularmente. Normalmente, quem tem essa dificuldade de emagrecer, tem esses 2 cérebros aqui, que fazem parte do cérebro inconsciente. Esses 2 cérebros são cérebros mais desenvolvidos nas pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que não conseguem manter uma dieta, não conseguem manter um equilíbrio por muito tempo. E acaba, às vezes, desistindo, né? Então, as decisões racionais que a gente toma são pelo nosso cérebro consciente, que fica no nosso neocórtex. E como funciona esse sistema de tomadas de decisões?
A gente tem dois sistemas de tomada de decisões. É o top-down, que é esse sistema que a gente precisa desenvolver, treinar o nosso cérebro, para a gente conseguir emagrecer e não voltar mais a engordar. A gente consegue treinar o nosso cérebro para que aquilo se torne um estilo de vida. Então, esse cérebro consciente, no top-down, nesse sistema de tomada de decisão, o pensamento começa lá em cima, no neocórtex, no cérebro consciente, para aí ele descer e a pessoa agir de forma consciente. No bottom-up, no sistema bottom-up, o impulso vem lá do inconsciente, do sistema límbico e do reptiliano, das emoções e do cérebro primitivo. Então vem um impulso lá de baixo, né? Lá do cérebro de baixo, e ele sobe, se conecta com o cérebro de cima, que é onde a gente age, é onde, né, no neocórtex, é onde a gente toma as decisões para fazer ou não fazer. Só que quando vem um impulso, é muito difícil a pessoa que não tem o cérebro, o neocórtex bem desenvolvido, é praticamente impossível ela agir da forma que tem que agir, com consciência. Então, quando vem um impulso lá do emocional dela, lá do inconsciente, e sobe através do bottom-up, né, para o neocórtex, qual é o comportamento que a pessoa que recebeu esse impulso vai ter? É o comportamento de comer em excesso. Por isso que a gente tem que treinar o nosso consciente para poder sobressair sobre esses impulsos. E tudo isso é possível fazer. A gente consegue fazer com treinamentos, com técnicas específicas. É por isso que é muito difícil a gente se controlar. Que a gente come pelas emoções, a gente come por medo da falta do alimento. Tudo isso vem lá do nosso inconsciente. Sobe para o nosso consciente, que é onde a gente age, que a gente vai fazer o comportamento que a gente faz vem lá do nosso neocórtex. E a gente vai agir conforme o impulso que a gente receber. Então, o primeiro pensamento precisa surgir lá no neocórtex, precisa ser consciente para a gente agir de forma consciente. Mas se tomamos a decisão de emagrecer, se realmente queremos emagrecer, por que não conseguimos? Nós não conseguimos seguir uma dieta ou praticar uma atividade física com regularidade porque esses três cérebros estão interligados, estão engrenados através de fibras de associação. E cada uma das decisões que tomamos depende de qual cérebro temos em maior atividade. Algumas pessoas agem mais com o cérebro reptiliano, outras com o cérebro emocional e outras ainda com o cérebro consciente, que é o racional. Então, o que devemos fazer para sermos mais conscientes em nossas escolhas? Podemos estimular, através de técnicas e ferramentas, o nosso cérebro consciente. Sabemos que não podemos ser 100% racionais, mas para emagrecermos precisamos usar uns 80% do nosso consciente e uns 20% do nosso inconsciente, que representa o cérebro emocional e o reptiliano. E para mantermos o nosso peso, nós precisamos estar conscientes uns 60%. Mas isso não é o que acontece. As pessoas que querem emagrecer e não conseguem usam em torno de 5, 10% do consciente. Está aí a resposta do porquê é tão difícil emagrecer e manter o peso. Quando recebemos o plano alimentar do nutricionista, por exemplo, nós recebemos com o nosso cérebro racional, o nosso consciente, está tudo escrito lá. Tudo certo que precisamos fazer. E o nutricionista fala com o seu cérebro consciente também. Ele diz para você emagrecer, você precisa fazer isso, isso, isso. Mas e se não for o seu cérebro racional, o seu cérebro dominante? Você vai conseguir seguir tudo que o nutricionista está falando para você? Não, não vai. E é aí que precisamos trabalhar na sua mente. Existem técnicas para treinarmos o neocórtex, para assim o nosso consciente dominar o nosso inconsciente. E começamos tudo isso através do treinamento do nosso pensamento. E pensamos com o nosso consciente, então, antes de comer, da compulsão nos dominar, precisamos pensar para agir da melhor maneira possível.
quanto você consegue dominar os seus impulsos que te fazem comer sem pensar? Através da mudança dos nossos pensamentos, conseguimos estimular o nosso racional e com a repetição construímos novas conexões neurais até isso virar um hábito. Quando conseguimos controlar o cérebro reptiliano e o límbico das emoções, que são os nossos cérebros inconscientes, a pessoa passa sozinha a tomar decisões racionais. Começa a emagrecer de forma natural, sem sofrimento. Ela decide comer saudável, decide fazer atividade física, pois sabe que é o melhor a fazer se quer emagrecer. Mas isso só é possível porque o cérebro inconsciente não está mais dominando as suas decisões. Isso faz sentido para vocês, gente? Entenderam por que muitas pessoas tentam por anos emagrecer e não conseguem? Tentam várias dietas, fazem reeducação alimentar, mas não conseguem? E não é por falta de força de vontade que muitos dizem por aí, mas sim por não saberem como ativar o cérebro racional. Precisamos ensinar o nosso cérebro o caminho que ele tem que seguir para nos ajudar a emagrecer. Isso tem que gerar um aprendizado. É por isso que tomar remédio para emagrecer não funciona a longo prazo. É por isso que fazer dieta simplesmente não funciona a longo prazo. Não gera aprendizado, não ensinamos um caminho diferente para o nosso cérebro. E como as nossas decisões, os nossos comportamentos sempre começam com um pensamento, para começarmos a termos comportamentos diferentes, condizentes de uma pessoa que quer emagrecer e manter o seu peso, precisamos começar a treinar os nossos pensamentos para pensamentos diferentes daqueles que estamos acostumados a fazer. Começar a pensar positivamente, pensar no meu real desejo de emagrecer, no motivo que me faz querer muito emagrecer, sempre antes de comer por impulso, pensar nas consequências, na recompensa tardia que eu vou ter, pois quem come com o cérebro inconsciente não pensa na recompensa tardia. Pensa somente na recompensa imediata, no prazer imediato de comer aquilo. Fazendo isso com repetição, forçando o seu pensamento consciente para que você deseja conquistar, já é um começo. E de tanto pensar antes de comer, vai fortalecendo essas novas conexões neurais formadas por esses pensamentos, até isso virar um hábito. E quando virou um hábito, gerou um aprendizado e não será mais uma dieta, e sim um estilo de vida.